E foi essa estratégia que, de fato, o Pesolano está pensando a partir dos próximos jogos do Inter, que é o Bruno Gomes atuando como zagueiro. A gente sabe que existe uma dificuldade muito grande do Inter para zagueiros, e principalmente não só pela questão de quantidade, mas principalmente qualidade. E o principal zagueiro do Pesolano, ele já deixou claro na entrevista coletiva, agora depois da vitória contra o Santos, que fisicamente nos treinos, às vezes, ele sequer consegue terminar a atividade, que é o caso do Gabriel Mercado. Em cima disso, ele está tentando achar soluções para o sistema defensivo e viu no Bruno Gomes uma peça que pode ser muito importante para atuar com outros dois zagueiros. Nesse vídeo eu quero te contar isso, mas antes, roda a vinheta. Bom dia, Colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Inter. E só antes de começar, deixa o teu gostei, te inscreve e deixa aqui nos comentários a tua opinião. Tu acha que, de fato, essa alternativa proposta pelo Pesolano de colocar o Bruno Gomes quase como um terceiro zagueiro é de fato inteligente? Tu acha que algo assertivo dele ou tu acha que é uma loucura, é algo que ele está inventando? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Porque isso já vem sendo treinado desde o momento que ele chegou ao Inter. Só que ele começou a botar em prática essa estratégia em específico lá naquele Grenal que o Inter vence por 4-2, que é colocar de fato o Bruno Gomes jogando junto e na mesma linha dos outros dois zagueiros, naquele momento do Vitor Gabriel e também do Gabriel Mercado. Para essa partida contra o Santos, a gente viu que ele fez muitas alterações e até o modelo de jogar foi muito diferente. Viu no Bruno Gomes essa possibilidade. E o Pesolano, inclusive, já deu indicativos que pode fazer o mesmo com partidas, não contra a Chape, não contra um Curitiba em casa, ou até mesmo Curitiba fora, mas contra um São Paulo na próxima quarta-feira no estádio Beira-Rio, vai ser uma estratégia que a gente vai ver cada vez mais ele utilizando, essa linha de 5 e contando muito com o Bruno Gomes como um terceiro zagueiro, e não mais como lateral direito que sobe. Até porque quando ele quiser esse tipo de característica, ele já deixou muito claro que ele vai utilizar o Bryan Gui, que na visão dele é um lateral direito um pouco mais ofensivo e que oferece, teoricamente, as características que ele necessita. Agora, quando precisar de um jogo mais difícil, um jogo onde ele imagina que precisa se defender um pouco mais e precisa se resguardar um pouco mais, além dele utilizar três volantes, ter muito a presença do Vidiagra, ele também vai utilizar o Bruno Gomes ou o Matheus Bahia como peças um pouco mais recuadas para dar maior controle e maior segurança para os dois zagueiros, que a gente já viu que se ficarem expostos, vão ter muitos problemas. Aconteceu isso contra o Palmeiras no Beira-Rio, com os dois ficando muito expostos. Aconteceu isso contra o Bahia, na primeira chegada o Bahia sem dificuldades marcou o gol no estádio Beira-Rio, e aconteceu isso também no próprio jogo contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV. Então ele tá fazendo essa mudança de estratégia, tá fazendo inclusive essa mudança de esquema, e já tinha te trazido inclusive no último vídeo que esse tinha sido uma das conversas que o próprio Abel Braga tinha tido com ele. E a gente sabe, né, o Abel Braga, por mais que tenha tido somente 3 jogos no ano passado para tentar reviver o Inter e conseguiu, ele conhecia esse elenco, ele treinou esse elenco, ele sabe as características desses jogadores e ele sabe as valências e principalmente as dificuldades de cada atleta há mais tempo que o Pesolano. Então por isso que ele também teve essa conversa para falar, olha, Bruno Gomes ele pode se encaixar nesse sentido. A gente não tem zagueiros tão confiáveis, então vamos segurar um pouco mais, vamos jogar um pouco mais fortificado. E foi mais ou menos assim que o Abel e o Pesolano conseguiram se encaixar. E era isso que o Inter queria muito da figura do Abel Braga, que ele pudesse ser um braço direito de um novo treinador que o Inter contratasse. Porque o Inter sabia que não iria contratar um treinador de primeira prateleira, um dos principais do futebol brasileiro, não só porque não teria dinheiro e porque o projeto não era tão animador, que precisaria trazer, entre aspas, um treinador que é uma aposta, que é exatamente o caso do Paulo Pesolano. Só que via na figura do Abel Braga exatamente esse cara para dar conselhos, para dar dicas e para ser de fato um braço direito do Pesolano. E é exatamente isso que está acontecendo nesse Campeonato Brasileiro e é exatamente isso que o Inter vai começar a fazer a partir de agora, porque o calendário agora ele vai ficar mais complicado, vai começar a ter mais jogos quarta e domingo, ainda mais com a Copa do Brasil, que vai começar agora no próximo mês. A gente não sabe até quando que o Inter vai conseguir chegar na Copa do Brasil, se chega até oitavas, quartas ou já morre agora na quinta fase, mas pelo menos por agora o calendário do Inter vai ficar mais difícil. E a partir daí vai ter que rodar um pouco mais elenco, o mercado vai jogar menos e com isso esse tipo de alternativa vai começar a ser um pouco mais utilizada, tá bom?
Então esse foi o vídeo. Deixa inclusive nos comentários a tua opinião sobre isso, se tu acha que é uma invenção do Pesolano ou se tu acha que ele acertou e que tem que inclusive continuar repetindo esse tipo de situação e o Bruno Gomes atuando quase como um terceiro zagueiro.